Bom, nesse vídeo o intuito é fazer o seguinte, galera, é mostrar para vocês que no Enem tem muito exercício fácil, beleza? E é importante saber que esses exercícios fáceis a gente não pode errar de maneira nenhuma, tá? Por quê? Porque a teoria de resposta ao item privilegia quando você acerta esses exercícios fáceis, beleza? Então, quanto mais exercícios fáceis você acertar, preferencialmente que acerte todos eles, beleza? Maior a sua nota vai ser, tá? Maior sua nota vai ser potencializada, fechou? Então, não errem de maneira nenhuma esse tipo de exercício, tranquilo? Vamos lá ver o primeiro, é um exercício que todo ano cai, algo parecido com isso. Todo ano cai exercício de média, pessoal, e a galera erra muito, beleza? Então vamos lá, ó. Contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos possa ser longo. O quadro apresenta uma amostra de tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de alguns serviços digitais. Então, na primeira coluna aqui eu tenho o tipo de serviço, e na segunda eu tenho o tempo necessário para a leitura completa do contrato em minuto, tá? E o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero determinar aqui o tempo médio, tá? Em minuto, necessário para a leitura completa de um contrato. Então, o que eu tenho que fazer aqui, galera? Eu tenho que determinar a média aritmética desses valores, tá? E tem uma observação aqui, ó. Com uma casa decimal, tá? Então veja bem, como é que calcula a média? Eu somo todos os elementos e divido pela quantidade de elementos. Então vou fazer o seguinte, ó, a média aritmética é igual a 36 mais 17 mais 27 mais 13 mais 13 e mais 13. Como eu estou somando 6 valores, eu vou dividir isso aqui por 6. Tranquilo? Aí o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente precisa somar todos esses valores, beleza? Então você vai fazer, ó, 36 mais 17 mais 27 mais 13, mais 13, mais 13, beleza? Então isso vai dar 119. Quando você pegar 119 e dividir por 6, você vai chegar no seguinte valor, ó, vai dar 19,83 e assim por diante. Só que nós queremos o quê? Nós queremos o resultado aproximado para uma casinha decimal, beleza? Então a resposta correta seria 19,8. Vocês concordam comigo que não dá para errar uma questão como essa, né, pessoal? É uma questão super simples envolvendo média aritmética. Vamos para a segunda aqui. Essa aqui também é uma questão muito simples. Por quê? Você não vai precisar fazer absolutamente nada a não ser ler o exercício, tá? Então vamos lá. O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado para cada viagem varia de um aplicativo para outro, mas em geral o valor a ser pago em real varia em função de. Pessoal, a gente vai escrever aqui uma funçãozinha, então a lei de formação de função. Então vou escrever assim, ó, o valor, né, que é o valor que eu vou pagar, ele é dado da seguinte maneira: a tarifa base, que é o valor F, é um valor fixo, então não tem nenhuma variável, beleza? Ele vai ser cobrado no início da viagem. O tempo, que eu vou chamar de T, em minuto é a duração da viagem, e o D é a distância percorrida em quilômetro. Então veja bem, ó, um desses aplicativos cobra R$ 2 de valor fixo, então não tem variável nessa parte, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó, R$ 2 de valor fixo. Só que ele cobra mais uma quantidade de R$ 26 por minuto. Ou R$ 26 não, 26 centavos por minuto. Então eu vou acrescentar aqui, ó, 26 centavos por minuto. Esse minuto a gente vai chamar de T, tá, pessoal? Então 26T. Lembra aqui, ó, o tempo em minuto eu vou chamar de T. Depois vai ser acrescido a esse valor mais 1,40 por quilômetro rodado. E lembra que o quilômetro rodado aqui a gente vai chamar de D. Então vai ser acrescido mais 1,40 por quilômetro rodado, ou seja, vezes D, tá? Então a resposta correta para esse exercício, galera, veja bem como é simples aqui, tá? É o item A. Fechou? Então esse é o valor pago pela corrida. Olha uma questão dessa, não tem como errar, hein, pessoal? Vamos lá verificar a questão 172. O gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações ao longo de um período, em bilhões de dólares, tá? O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações, então exportações, menos o valor total de importações, tá? Então o saldo é dado pelo valor total de exportações menos o valor total de importações. Isso aqui é uma informação importante, tá, pessoal? Então veja bem que as exportações estão determinadas aqui no gráfico pelas linhas pretas, enquanto as importações estão dadas pela linha cinza, beleza? Então veja bem, quanto maior for a distância entre a linha preta e a linha cinza, maior eu tenho aqui um saldo, né? Eu tenho um saldo maior aqui nesse caso. Então veja bem que ali no ano de 2009, eu tenho ali a exportação, né? Mais ou menos 14,5, beleza? E a importação ficou ali em 10, tá? Então o saldo é de 4,5, beleza? Então esse aqui, ó, como em 2009 a gente está chamando de S1, vou colocar umzinho aqui, tá? Então o saldo lá no ano de 2009 é de 4,5. Vamos achar o saldo lá
no ano de 2010, tá? Em janeiro de 2010, que a gente vai chamar de S2 aqui. Então veja bem que as exportações ali ficaram ali em torno de 11 e alguma coisa, tá? Vamos arredondar ali para 11,5, tá, pessoal? 11,5. Menos a importação ficou um pouquinho acima disso, fechou? Ela ficou aqui, ó, próximo de 12. Tá? Então vamos colocar aqui mais ou menos um 11,8. Então aqui o saldo ficou negativo, né? Mais ou menos menos 0,3. Vamos colocar dessa forma, tá? Depois, lá no S3, onde a gente vai avaliar o saldo lá em junho de 2010, eu tinha ali o saldo de exportações, tá? Em 17,1, menos as importações que ficaram em 14,8. Tá bom? Então, se eu fizer aqui, ó, 17,1 menos 14,8, 1 não dá para tirar 8, então vou pegar emprestado, aqui fica 6, aqui 11. Então, 11 tira 8 dá 3, aqui vai dar 2 e, opa, aqui vai dar 0, beleza? Então, o saldo vai ser de 2,3. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer ordenar os saldos S1, S2 e S3 do maior para o menor, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, o maior de todos foi o S1, então eu coloco S1. O segundo maior foi o S3, beleza? E o menorzinho de todos foi o S2. Fechou? Então, com isso, nós devemos marcar ali a alternativa A. Tranquilo, pessoal? Vamos lá para a última, que também é uma questão super fácil, não tem como errar uma questão dessa, tá, pessoal? Então, para obter um sólido de revolução, que é quando a gente pega um eixo e faz a rotação dele em 360 graus, tá? Nesse eixo fixo, uma professora realizou as seguintes etapas. Então, ela recortou um trapézio PQRS, que é esse trapezinho azul que tem aí, tá? De um material rígido. Afixou um ponto PS do trapézio em uma vareta fixa e retilínea, que é o eixo de rotação, beleza? Esse eixinho aqui, tá, galera? E girou esse trapézio em 360 graus em torno da vareta e obteve um sólido de revolução. Então, imagina você com essa varetinha aí e girando esse trapézio, tá? Então, veja bem, quando você girar esse trapézio, foca aqui na base, tá? O que essa base vai virar, pessoal? Esse ponto R, ele vai fazer um giro de 360 graus. Então, o que vai acontecer? Ele vai formar aqui na sua base um círculo, tranquilo? Então ele forma um círculo de centro S, beleza? E perceba que esse pontinho R ele vai passear nessa linha vermelha, fechou? Agora, veja bem uma coisa. Se eu tenho que a base é um círculo, obviamente que eu não posso responder que se trata de um tronco de uma pirâmide, tá? Por quê? Porque as pirâmides elas têm na sua base polígonos, beleza? Então pode ser triângulo, pode ser quadrado, pode ser retângulo, etc, né? Pentágonos, hexágonos e assim por diante. Então, pirâmide também não pode ser, né? Então, ficou aqui 3 situações. Agora, vamos avaliar essas 3 situações. Observe que lá na basezinha de cima, eu tenho que também o quê? Ele vai também fazer esse giro. Então, ele vai formar aqui um círculo, só que repare o seguinte, pessoal. Esse círculo aqui de cima, ele é menorzinho, tá? O centro dele vai ser o P, e esse Q, ele vai passear sobre essa linha, fechou? Agora, veja bem. Se esse círculo ele é menorzinho do que o de baixo, obviamente que eu não vou formar aqui um cilindro, tranquilo? Então agora me resta 2 opções, o cone e o tronco do cone. Agora veja bem, o cone ele é uma figurinha dessa maneira aqui, tá, pessoal? Ó, então ele é uma figura assim, ó. Então, observe que ele vai ter esse bico aqui, tá? E quando eu vou formar essa figura aqui, que foi obtida pelo trapézio de revolução, o que acontece? Ele vira um cone, só que seccionado, ou seja, eu faço uma secção ali na ponta desse cone. Ou seja, eu tiro aquela ponta, beleza? Eu tiro essa partezinha aqui dele. Fechou? Então, quando isso acontece, eu vou chamar essa figura, foi formada de tronco de pirâmide. Ou, melhor, tronco de cone. Beleza, galera? Então, quer dizer que nós devemos aqui assinalar a alternativa D. Tranquilo? Então, veja bem o que nós temos aqui. Nós temos 4 exercícios da prova de 2024, todos eles muito fáceis, que você consegue resolver aí em, sei lá, 5 ou 6 minutos, os 4, beleza? Então, assim, galera, a mensagem é, a prova do Enem tem muito exercício fácil. Leia com bastante atenção, gaste bastante tempo nos exercícios fáceis. Então, o ideal é você começar a prova de matemática, fazer um mapeamento daqueles conteúdos que você sabe, daqueles exercícios que você tem condição de fazer e dar prioridade a esses carinhas, beleza? Porque assim a sua nota com certeza será potencializada, beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostou, deixa aí uma curtida no vídeo, tá, pessoal? E segue o canal, não esqueça de se inscrever. Tranquilo? Valeu, galera, boa sorte a todos e tomara que vocês tirem notas excelentes. Valeu!